tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você mais uma vez e vamos continuar estudando a palavra de Deus dentro da nossa série de escatologia. Então, na última live nós estudamos sobre o julgamento das nações. Hoje nós veremos quanto tempo durará o julgamento das nações. E como o título da live diz, felizes são aqueles que chegam até o fim. E vou mostrar por quê. Meus irmãos, uma curiosidade que a Bíblia mostra para nós e que muitas vezes passa desapercebido de nós, porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós lemos a Bíblia sem uma calculadora do lado. E o fato de nós não termos uma calculadora do lado, às vezes a gente lê a Bíblia e não faz as contas dos números que a Bíblia traz para nós, a gente fica sem saber quanto será o tempo do julgamento das nações. Porque pensa, meus irmãos, vai ser um evento mundial, um evento gigantesco esse julgamento das nações. Após a batalha do Armagedon, na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele chegar aqui na terra, ele vai convocar, após ele matar todos os militares, ele vai convocar todos os sobreviventes para esse julgamento. Então, olha o deslocamento dessas pessoas até Jerusalém. Todas as pessoas, ninguém vai faltar, ninguém vai ficar na sua casa, vai ficar no Brasil, não. Todos os sobreviventes irão para lá. Seja salvo ou não salvo, eles irão para Jerusalém, para Israel, para serem julgados por Jesus Cristo. Então será um evento colossal, vai ser um evento grandioso. E quando essas pessoas chegarem lá, como nós estudamos na live passada, haverá aquela separação. Bodes de um lado, ovelhas do outro lado, uns serão convidados para o milênio e outros serão mortos e não adentrarão ao milênio. E a pergunta que eu quero propor aqui é: quanto tempo durará este julgamento? Visto que ele não é um julgamento individual. Não é a vida da pessoa que estará sendo analisada ali, mas é um julgamento coletivo. A ação da pessoa de uma maneira geral, junto com o seu coletivo. Então, é coletivo julgamento. Mas quanto tempo durará este julgamento? É a pergunta que eu faço. A resposta direta é 75 dias de julgamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas como isso, 75 dias? Nunca li na Bíblia sobre esse julgamento que vai durar 75 dias, mas tem. E eu quero me propor para mostrar isso na Bíblia para você. 75 dias de duração será este julgamento das nações. Então, depois da segunda vinda de Cristo e antes do milênio, nós teremos um período de 75 dias e nesses 75 dias acontecerá o julgamento das nações. Então, perceba como Jesus Cristo ele usará o seu tempo para preparar o mundo para o milênio. Então, vamos lá, vamos provar então na Bíblia que se trata de 75 dias. Primeiro, meus irmãos, antes de chegar na resposta específica, eu quero que você fique familiarizado com as informações do período tribulacional que a Bíblia traz para nós. A Bíblia divide o período tribulacional de 7 anos na metade. Os irmãos já estudaram isso conosco. Então, a primeira metade ela tem duração de 3 anos e meio. Se eu transformar isso em meses, serão 42 meses. Se eu transformar isso em dias, serão 1.260 dias. Da mesma maneira, a segunda metade da tribulação tem a mesma duração, de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Então, essa numerologia é muito comum na Bíblia, e inclusive no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, sempre é citada essa numerologia de tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Então, para que você fique familiarizado, vamos ver os versículos que falam sobre estes números. Apocalipse 11, 2 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então aqui falando da profecia futura ainda, onde os gentios eles zombarão da cidade de Jerusalém por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias. Então o número aparecendo aqui, tá? Olha de novo o mesmo número aparecendo no versículo 3, diz assim:
Darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias vestidas de panos de saco. Então as 2 testemunhas do Apocalipse, elas pregarão o evangelho do reino aqui na terra durante 1260 dias. Quanto em meses? 42 meses. Em anos? 3 anos e meio. Ou seja, as 2 testemunhas estarão aqui na primeira metade da tribulação, na primeira parte dos 1260 dias, eles estarão pregando a mensagem do evangelho. Então perceba esses números aparecendo, apareceu no versículo 2, apareceu no versículo 3, olha só também Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então perceba que eu estou focando aqui no número, eu não estou explicando o texto com o seu contexto, é apenas um número que é importante para nós agora, essa informação para que você esteja familiarizado. Então coloque aí na sua cabeça, a primeira metade da tribulação, os 3 anos e meio iniciais, tem 1260 dias. Da mesma maneira, a segunda metade da tribulação, de 3 anos e meio, também tem 1260 dias. Essa informação é importante para que você saiba que nós, a partir de agora, veremos alguns acréscimos nesses 1260 dias finais, a segunda metade da tribulação, onde esse acréscimo será exatamente o julgamento das nações. Para isso, meus irmãos, para eu provar que o julgamento das nações terá uma duração de 75 dias, a gente precisa agora ir para Daniel. Então eu vou lá para Daniel, capítulo 12, Antigo Testamento, e eu lerei aqui esses 2 versículos que dão informações importantíssimas para nós, tanto o 11 quanto o 12. O 11, ele diz assim, lembra aí que a segunda metade da tribulação termina com 1260 dias. Mas olha o que o versículo 11 aqui diz. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Opa, foi acrescentado aqui quantos dias? 30 dias a mais. Se a primeira metade ela tem duração de 1260 dias, mas aqui foi acrescentado 1 mês a mais, foi acrescentado 30 dias a mais. Então a informação agora aqui foi para 1290 dias, mas não termina por aqui. Olha o versículo 12 o que diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Opa, o número aumentou. Agora, além dos 30 dias que foram acrescentados, foi acrescentado agora aqui mais 45 dias. Olha que interessante. Por isso que o versículo 12 diz: bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Meus irmãos, olhe aí na sua tela. Primeiro, foi acrescentado 30 dias aos 1260 dias. E depois foi acrescentado mais 45 dias. Então, totalizando 1335 dias ao total. Ou seja, tivemos um acréscimo de 75 dias aos 1260 dias. Olha, a segunda metade da tribulação terá 1260 dias, mas foram acrescentados 75 dias a mais, antes do milênio acontecer, antes do milênio chegar. Meus irmãos, esses 75 dias que foram acrescentados será exatamente o período que Jesus Cristo usará para julgar as nações. Olha que interessante, a Bíblia dá resposta para tudo. Nós precisamos ler ela com atenção, ler ela com uma calculadora do lado, para que você possa ler e não deixar as coisas para lá, mas ler e perceber por que isso apareceu, por que isso foi acrescentado. E tudo que está na Bíblia é importante. Então nós descobrimos através desses versículos que foi acrescentado, após a tribulação, 75 dias. E esses 75 dias serão exatamente o período que Jesus Cristo julgará as nações. Então, para que fique mais compreensível para você de uma maneira visual, eu separei aqui um gráfico
que vai aparecer aí na sua tela, para que você possa entender então como que está a cronologia dos eventos escatológicos. Então, nesse gráfico aqui mais resumido, você está vendo uma setinha para cima, demonstrando o arrebatamento da igreja. Então, aqui na Terra, um período de tribulação que vai durar 7 anos. A primeira metade tem 1.260 dias e a segunda metade tem 1.260 dias. Mas após a tribulação, na segunda vinda de Cristo, na Batalha do Armagedon, foi acrescentado, segundo Daniel, mais 75 dias. E esses 75 dias serão exatamente para julgar as nações. Talvez você fique com uma pergunta, mas por que foi acrescentado primeiro 30 dias e depois foi acrescentado 45 dias? Por que não falou logo foi acrescentado 75 dias? Porque, meus irmãos, provavelmente o primeiro mês, os 30 dias iniciais, serão para julgar a nação de Israel. Os sobreviventes israelitas da tribulação serão julgados ali por Jesus Cristo. E, evidentemente, se algum israelita não creu em Cristo, no período tribulacional ficou do lado do anticristo, ele vai morrer ali também. Mas todos os judeus que creram em Jesus Cristo serão salvos por Jesus Cristo. Então, provavelmente, os 30 dias iniciais serão para julgar a nação de Israel. E os 45 dias finais serão para julgar os gentios, o restante do mundo, todas as nações do mundo. Então, 30 dias para Israel e 45 dias para os gentios, totalizando o julgamento das nações em 75 dias. Após os 75 dias, vem então o reino milenar de Jesus Cristo. Então, as palavras de Daniel aqui fazem mais sentido agora até para o título da nossa live, porque as palavras de Daniel no versículo 12 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o que espere e chegue até 1335 dias. O que Deus está falando aqui? Feliz é quem passa aos 75 dias de julgamento das nações. Por quê? Quem passar, meus irmãos, é porque essa pessoa será convidada para entrar no reino milenar. Mas se a pessoa não chegar até o final, isso significa que ela morreu dentro desses 75 dias por Jesus Cristo, foi condenada por Jesus Cristo e, evidentemente, então ela está sendo lançada no inferno. Então ela não é bem-aventurada. Quem é bem-aventurado é os que creram em Jesus Cristo na tribulação e, evidentemente, por causa da fé deles, eles passarão vivos durante os 75 dias de julgamento. E se eles passam vivos, e se eles não morrem, se eles são salvos, é porque eles adentrarão o reino milenar e reinarão com Jesus Cristo durante 1000 anos. Então é uma curiosidade, uma live curiosa, porque talvez você nunca tinha ouvido falar sobre 75 dias ser o período de duração do julgamento das nações. Mas eis aqui os textos apresentados para os irmãos, para que os irmãos possam estar lendo, estudando, ruminando e meditando nos textos apresentados aqui. Então, nós estamos acrescentando mais conteúdo no nosso conhecimento de escatologia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.